A origem do jubileu na Igreja Católica. Olá, você sabe o que é um jubileu na Igreja Católica? Essa tradição, rica em significado e espiritualidade, tem uma história que remonta a milhares de anos. Hoje, vamos explorar como surgiu o jubileu e por que ele é tão importante para a fé católica. Parte 1. A origem bíblica. A ideia do jubileu tem sua origem na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento. No livro do Levítico, capítulo 25, Deus ordena aos israelitas que celebrem o ano jubilar a cada 50 anos. Esse período era marcado por 3 elementos principais: o descanso da terra, a remissão de dívidas e a libertação de escravos. O descanso da terra era um mandamento claro. Durante o ano jubilar, os israelitas não podiam semear nem colher. Esse ato simbolizava a dependência total da providência divina e respeito pelo ciclo natural da criação. A remissão de dívidas era um ato de justiça social. Todas as dívidas acumuladas eram perdoadas, permitindo que as famílias recomeçassem sem o peso financeiro que as escravizava. Esse princípio promovia a igualdade e restaurava a dignidade dos mais necessitados. A libertação de escravos era outro aspecto central. Escravos hebreus voltavam às suas famílias e terras, simbolizando a redenção e a liberdade oferecidas por Deus a todo o seu povo. O ano jubilar era, portanto, um tempo de renovação, graça e justiça. Essa tradição reforçava a aliança entre Deus e o povo de Israel, destacando a misericórdia divina e a importância de viver em harmonia com os outros e com a criação. 2. A introdução do jubileu cristão. Na Igreja Católica, o conceito de jubileu foi adaptado e oficializado no ano de 1300 pelo Papa Bonifácio VIII. Ele proclamou o primeiro ano santo, um período especial de indulgência plenária, para aqueles que peregrinassem a Roma e cumprissem certos atos de penitência e fé. O jubileu de 1300 atraiu milhares de peregrinos de toda a Europa. Muitos viajaram por semanas ou meses para alcançar Roma, motivados pelo desejo de renovação espiritual e pelo perdão de seus pecados. O Papa Bonifácio VIII emitiu um decreto, conhecido como a Bula Papal Antiquorum Habet Fidem, que estabeleceu os benefícios espirituais do jubileu. Ele prometeu indulgências para aqueles que visitassem as basílicas de São Pedro e São Paulo e realizassem atos de penitência. A cidade de Roma foi profundamente transformada por essa celebração. As igrejas e os espaços públicos foram preparados para receber um grande número de visitantes. Esse foi um momento único de unidade e fervor religioso. O sucesso do primeiro jubileu levou a igreja a institucionalizar essa celebração. Nos séculos seguintes, os papas continuaram a organizar anos santos, adaptando os critérios e expandindo os significados espirituais dessa tradição. Além de atrair fiéis, o jubileu também foi um marco para a economia e cultura da época. Muitos artesãos, comerciantes e artistas se beneficiaram do fluxo de pessoas em Roma. Ao mesmo tempo, as obras de caridade foram incentivadas, reforçando o papel da igreja no apoio aos necessitados. Assim, o jubileu cristão tornou-se uma ponte entre o conceito bíblico de renovação e a prática da fé na vida cotidiana dos fiéis. Ele representa, até hoje, um chamado à conversão e à busca por uma relação mais profunda com Deus. 3. A evolução do jubileu. Ao longo dos séculos, outros papas continuaram a celebrar o jubileu, adicionando novos elementos e espaçando os anos santos em intervalos regulares. Em 1475, o Papa Paulo II estabeleceu que os jubileus ordinários ocorreriam a cada 25 anos, permitindo que cada geração tivesse a chance de participar dessa experiência espiritual única. Os jubileus evoluíram para incluir temas específicos como a misericórdia, a unidade da igreja e a paz mundial. Cada jubileu reflete as prioridades espirituais e sociais de seu tempo, tornando-se não apenas um evento religioso, mas também um marco cultural e histórico. Com o passar do tempo, a celebração do jubileu tornou-se cada vez mais grandiosa. Peregrinações, eventos litúrgicos e manifestações artísticas marcaram esses momentos históricos, deixando um legado profundo na história da igreja. Durante o Renascimento, por exemplo, os jubileus inspiraram grandes obras de arte e arquitetura. A Basílica de São Pedro, por exemplo, foi um projeto impulsionado pela importância dos jubileus como centro de peregrinação. A prática do jubileu também influenciou o desenvolvimento de tradições eclesiásticas, como a proclamação da Porta Santa, que simboliza a abertura de um caminho de graça para todos os fiéis. Nos séculos 19 e 20, os jubileus adquiriram um caráter global, com participação de fiéis de todas as partes do mundo. Essa universalidade reforça a mensagem de unidade e reconciliação
reconciliação que está no coração dessa celebração. Narrador: sim, a evolução do jubileu reflete a dinâmica da igreja ao longo da história, um equilíbrio entre tradição e adaptação às necessidades espirituais e sociais de cada época. 4. O significado espiritual do jubileu. O jubileu é um convite à conversão, ao perdão e à reconciliação com Deus e com o próximo. Durante o Ano Santo, os fiéis têm a oportunidade de atravessar a Porta Santa, um símbolo de passagem para uma nova vida de graça e misericórdia. A Porta Santa é aberta apenas durante os Anos Santos. Esse gesto simboliza a abertura do coração dos fiéis para a graça divina. Ao atravessá-la, os peregrinos demonstram seu desejo de reconciliação e de começar um novo capítulo em suas vidas espirituais. Além da travessia da Porta Santa, os fiéis são incentivados a praticar obras de misericórdia, tanto corporais quanto espirituais. Atos como alimentar os famintos, visitar os doentes e confortar os aflitos, refletem o verdadeiro espírito de um jubileu. A confissão e a participação na Eucaristia são elementos centrais do jubileu. Esses sacramentos permitem que os fiéis renovem sua aliança com Deus e recebam a graça necessária para viver em plenitude o chamado cristão. Durante o Ano Santo, as comunidades católicas se unem em oração e celebrações especiais. Esse senso de unidade reforça o papel do jubileu como um tempo de comunhão entre os fiéis e Deus. O jubileu também é uma oportunidade para as famílias fortalecerem seus laços espirituais. Pais, filhos e avós participam juntos de peregrinações e celebrações, passando adiante a riqueza da fé para as próximas gerações. A celebração do jubileu é um lembrete da universalidade da Igreja. Fiéis de todas as partes do mundo, independentemente de suas culturas ou idiomas, se unem em torno da mensagem de reconciliação, esperança e renovação. Em essência, o jubileu é um tempo de renovação interior e transformação. É um convite a viver a fé de maneira mais profunda e autêntica, abraçando o amor de Deus e estendendo esse amor ao próximo. Parte 5. Jubileus especiais. Além dos jubileus ordinários, existem também os jubileus extraordinários, proclamados em ocasiões especiais. Um exemplo recente foi o Jubileu da Misericórdia, celebrado em 2015, que enfatizou o amor de Deus e a importância de praticarmos a misericórdia em nossas vidas. O Jubileu da Misericórdia não foi limitado apenas a Roma. Portas santas foram abertas em dioceses de todo o mundo, permitindo que mais fiéis participassem do espírito do Ano Santo, sem precisar viajar longas distâncias. Durante esse jubileu, o Papa Francisco destacou a centralidade da misericórdia na vida cristã. Ele exortou os fiéis a serem misericordiosos como o Pai, praticando o perdão, a compaixão e o acolhimento ao próximo. Obras de caridade ganharam destaque nesse período. A Igreja incentivou iniciativas de apoio aos mais necessitados, desde a distribuição de alimentos até a assistência médica e psicológica para comunidades em situação de vulnerabilidade. Um dos momentos marcantes do Jubileu da Misericórdia foi o Dia do Perdão, quando o Papa Francisco pessoalmente ouviu confissões de fiéis na Praça de São Pedro, reforçando o chamado à reconciliação com Deus. O jubileu também foi uma oportunidade para promover a união entre gerações, com jovens e idosos participando juntos de atividades espirituais e comunitárias, criando um senso de continuidade e pertencimento na Igreja. O encerramento do jubileu foi marcado por uma celebração solene em Roma, onde o Papa Francisco fechou a Porta Santa da Basílica de São Pedro, simbolizando o fim de um tempo especial de graça, mas reafirmando que a misericórdia deve continuar sendo vivida diariamente. Esses jubileus extraordinários nos lembram que a Igreja está sempre atenta às necessidades espirituais e sociais do mundo, adaptando-se para trazer a mensagem de Cristo a todos os corações. Encerramento. O jubileu é mais do que uma celebração, é uma experiência de fé profunda que conecta gerações de católicos ao longo da história. E você, já pensou em participar de um jubileu? Compartilhe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima. O Jubileu da Esperança com o Papa Francisco. Em tempos de incerteza, o Papa Francisco nos chama a renovar a esperança. No Jubileu da Misericórdia, ele abriu a Porta Santa e nos convidou a atravessar, levando conosco a confiança no amor e na graça de Deus. Vamos conhecer essa mensagem poderosa que continua tocando corações ao redor do mundo. 1. O significado da Porta Santa. A Porta Santa é mais do que um portal físico. Ela simboliza a abertura do coração de Deus para todos os que buscam a sua misericórdia. Quando atravessamos essa porta, fazemos um compromisso de transformação interior e reconciliação com Deus e com o próximo. Para o Papa Francisco, abrir a Porta Santa foi um gesto concreto de que a Igreja está sempre aberta, acolhendo aqueles que desejam recomeçar e encontrar a paz. 2. A mensagem de esperança do Papa Francisco. Durante o Jubileu da Misericórdia, o Papa Francisco repetiu incansavelmente
simplesmente uma mensagem. Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Essas ações mostram que a esperança é viva e se manifesta por meio do amor ao próximo. Cada gesto de bondade é uma demonstração de que a misericórdia transforma não apenas quem a recebe, mas também quem a pratica. Parte 4. A travessia que continua. Embora a porta santa do Jubileu da Misericórdia tenha sido fechada, a jornada de esperança e misericórdia continua. O Papa Francisco nos lembra que cada dia é uma oportunidade de recomeçar e espalhar o amor de Deus no mundo. Texto padrão. Para ele, a verdadeira transformação acontece quando vivemos o Evangelho em nossas ações diárias, sendo sinal de esperança em nossas famílias, comunidades e para toda a humanidade. Encerramento. O Jubileu da Misericórdia foi um marco de esperança, mas o chamado à transformação espiritual é eterno. Como você pode abrir as portas do seu coração para Deus e para o próximo hoje? Compartilhe sua jornada de fé nos comentários. Obrigado por assistir e até breve.